Com o aumento dos ataques de drones russos, a Ucrânia precisou inovar para sobreviver. A Ucrânia adaptou suas táticas, usou tecnologias emergentes e criou armas inovadoras para enfrentar os enxames de Shahed da Rússia. Agora, o país está até modificando e modernizando projetos de veículos militares com décadas de existência, atualizando os Bradleys fornecidos pelos Estados Unidos da América para torná-los mais resistentes a drones e deixando generais americanos impressionados com o processo. Mais de 300 veículos de combate Bradley BFVs foram enviados à Ucrânia. Projetado para transportar infantaria e batedores, enquanto oferece forte proteção blindada e a capacidade de suprimir tropas inimigas e destruir veículos blindados, o Bradley Fighting Vehicle é um veículo altamente versátil. Sua história começa nos anos 1960, com os primeiros planejamentos e design. Seu desenvolvimento teve forte influência soviética. O veículo de combate de infantaria BMP, lançado em 1966, rapidamente se tornou um dos projetos mais populares e adotados da época. Os BMPs uniam o poder de fogo de um tanque leve à mobilidade de um transporte blindado, fortalecendo muito o exército soviético. Os Estados Unidos buscavam um veículo superior, capaz de transportar tropas com segurança em terrenos difíceis e perigosos, e com poder de fogo para destruir tanques inimigos. A fase de desenvolvimento durou quase 2 décadas, com os primeiros BFVs saindo das linhas de produção em 1981 e entrando em serviço no mesmo ano. Desde então, os Bradleys tornaram-se essenciais e valiosos para as forças terrestres dos Estados Unidos da América, com milhares produzidos e utilizados em conflitos como a Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque. Diversas variantes do Bradley Fighting Vehicle foram desenvolvidas ao longo dos anos para manter o Bradley relevante e alinhado aos padrões militares atuais. A Ucrânia usa a variante M2A2, lançada em 1988, enquanto o modelo mais recente, M2A4E1, foi revelado em 2024. Apesar de não ser o Bradley Fighting Vehicle mais moderno, o M2A2A ainda é um veículo forte e sólido nas condições militares atuais, combinando mobilidade, sobrevivência e poder de fogo na mesma medida, tornando-o bem adequado para uma ampla variedade de missões e condições de conflito. Possui motor de 600 cavalos e transmissão hidromecânica HMPT 53, alcançando até 56 km por hora. Graças a isso, o M2A2 consegue, na maioria das vezes, acompanhar os diversos tanques e outros veículos utilizados pelas forças terrestres da Ucrânia. É um veículo muito ágil, mais do que capaz de enfrentar terrenos difíceis, atravessar rios rasos e se deslocar por campos de batalha cheios de obstáculos. O M2A2 possui um canhão automático M242 Bushmaster de 25 mm e mísseis antitanque BGM-71 TOW. O Bushmaster pode disparar a uma taxa de 200 tiros por minuto com um alcance efetivo de 2.000 metros ou 6.600 pés. É confiável, preciso e eficaz para suprimir tropas inimigas ou destruir veículos levemente blindados e alvos aéreos. Enquanto isso, os mísseis BGM-71 estão entre os mísseis antitanque mais usados no mundo, com histórico comprovado de sucesso e poder explosivo suficiente para destruir diversos tanques e veículos blindados. O M2A2 Bradley possui blindagem de alumínio e aço, oferecendo proteção mais robusta aos ocupantes que as versões anteriores. Ele resiste a impactos de projéteis de 30 mm RPGs e armas anti-blindagem, graças a um escudo semicircular na traseira da torre. E ainda há a opção de instalar blindagem reativa explosiva para defesas adicionais. Ele é ágil, flexível, capaz de causar e suportar danos no campo de batalha, enquanto transporta 7 soldados e 3 tripulantes. Não surpreende que os BFVs sejam muito populares entre as Forças Armadas da Ucrânia, que os utilizam de forma diferente do Exército dos Estados Unidos da América. O especialista em defesa e ex-coronel dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, Mark Kansian, disse a Business Insider: "Não há dúvida de que os ucranianos usam o veículo de modo diferente do Exército dos Estados Unidos da América.
Eles usam mais para reconhecimento, como tanque leve, do que como veículo de combate de infantaria. Por isso, os BFVs causaram grandes danos ao equipamento russo. Ajudaram as forças ucranianas a se entrincheirar, defender áreas valiosas e ganharam status icônico entre as tropas. Com muitos atribuindo ao Bradley o fato de estarem vivos, houve inúmeros vídeos, imagens e relatos da linha de frente ao longo do conflito, detalhando os sucessos do Bradley. No fim de 2023, durante as batalhas pela vila de Avdiivka, em Donetsk, imagens de drones capturaram um M2, destruindo nada menos que 3 veículos blindados russos, MT-LB, um após o outro, disparando fogo sobre eles com seu canhão de 25 mm e destruindo-os em menos de 1 minuto. Outros relatos da mesma época revelaram como os M2 estavam sendo usados para matar dezenas e dezenas de soldados russos, forçando-os a sair de esconderijos no porão ou prendendo-os lá dentro e ajudando as forças da Ucrânia a assumir o controle da área. Apesar dos benefícios, os M2A2 não são perfeitos. Foram produzidos nos anos 1980, então não foram feitos. Mesmo com a guerra atual envolvendo drones, isso não significa que eles não possam resistir a ataques desses equipamentos. De fato, há vários casos documentados de Bradleys na Ucrânia recebendo impactos diretos ou indiretos de drones e sofrendo apenas danos mínimos. Em junho de 2024, a 47ª Brigada, mecanizada separada da Ucrânia, divulgou um vídeo mostrando um veículo Bradley com blindagem reativa sendo atingido por um drone First Person View, mas continuou dirigindo pela estrada de terra empoeirada sem parar ou reduzir a velocidade. Na publicação no Telegram, a 47ª Brigada destacou como os Bradleys americanos lhes dão vantagem sobre os inimigos. Na Grande Guerra, o exército russo perdeu mensalmente 150 blindados e veículos de combate de infantaria em 2 anos. Em maio de 2024, esse número subiu para 288 unidades. E essas são só as perdas confirmadas, diz a publicação. As muitas perdas de blindados fizeram os russos usarem modelos mais antigos e menos protegidos. A 47ª Brigada Mecanizada Separada usa veículos de combate de infantaria Bradley americanos. Sempre buscamos exibir vídeos do nosso trabalho com máxima qualidade, porque é importante não apenas lembrar mais uma vez que os ucranianos sabem lutar de forma eficaz com qualquer equipamento estrangeiro, mas também confirmar isso de maneira clara. No vídeo, veja como o Bradley Fighting Vehicle age contra a infantaria inimiga. Na volta, o veículo é atingido por um drone First Person View. Como você pode perceber, a tripulação nem notou isso e continuou. Recentemente, situação parecida ocorreu perto de Pokrovsk, quando um drone russo atacou um M2A2 ucraniano por uma escotilha aberta. Na parte traseira do veículo, o operador do drone calculou mal a rota de voo, fazendo com que o drone caísse no chão bem ao lado do Bradley. Ele explodiu segundos depois, mas o para-choque traseiro e a blindagem do Bradley aí absorveram o impacto, deixando a tripulação ilesa. Os Bradleys nem sempre resistem a ataques de drones e outros ataques russos. Estima-se que a Ucrânia tenha perdido pelo menos 177 BFVs no total, de acordo com dados dos analistas de inteligência de fonte aberta da Oris. Vídeos e imagens mostram ao menos um ferro velho repleto de destroços e restos de Bradleys irrecuperáveis após ataques de drones russos, mísseis e outros. Mas ao contrário da Rússia, a Ucrânia não costuma desperdiçar o equipamento que tem à disposição. Ao longo desta guerra, ficou claro várias vezes que a Ucrânia prefere aproveitar ao máximo seu equipamento militar. Aproveitando ao máximo drones, mísseis, veículos e sistemas, especialmente os fornecidos por aliados como os Estados Unidos. Por isso, a Ucrânia começou a modernizar seus Bradleys com um novo pacote de blindagem, aumentando sua sobrevivência e impondo aos russos um novo desafio. A blindagem chamada Torre 1 já foi instalada em vários veículos, inclusive nos usados pela 47ª Brigada Mekindis de Tecnologia da Informação. Ela foi criada pela empresa ucraniana Iron Nuts, especializada em blindagem extra para veículos militares, como grades metálicas contra armas antitanque. A Iron Nuts compartilhou um vídeo da Torre 1 em ação em sua página no Instagram, junto com uma legenda.
O protótipo inicial da proteção da torre e elementos do M2 Bradley foi chamado Torre 1. Veículos de combate foram adaptados com esse desenvolvimento. Continuamos aprimorando. O protótipo da Torre 2 já está instalado, mas ainda não podemos mostrar. O inimigo está observando, e esses VBCs são especialmente interessantes para ele. Ferrocasca já trabalha intensamente na próxima evolução do veículo, a Torre Blindada 2, que pode ser ainda mais forte e difícil para os russos quebrarem. Enquanto isso, a Torre 1 já parece ser uma adição incrível aos veículos de combate Bradley. Envolve uma estrutura rígida instalada sobre o corpo do Bradley, com telas de malha flexíveis presas ao redor dos lados. Isso limita muito a penetração de ogivas inimigas ou drones próximos. Ao mesmo tempo, cresce a chance de desviarem da trajetória e não acertarem áreas vulneráveis do Bradley, como o teto da torre. Isso aumenta bastante as chances de sobrevivência do Bradley contra drones e dificulta para os russos destruírem esses veículos. Imagens conceituais da Torre Iron Nuts surgiram em setembro passado, mas esta é a primeira vez que a blindagem aparece de fato. Um representante da empresa afirmou que a Torre 1 já foi usada em combate real e testada com sucesso contra impactos cumulativos. A equipe da Iron Nuts está sempre buscando aprimorar e melhorar seu design. Assim, espere que a Torre 1 e a Torre 2 melhorem ainda mais nos próximos meses. Assim, a Ucrânia aproveita mais seus Bradley, causa mais danos aos russos e reforça as defesas nas linhas de frente. Certamente, esta não é a primeira vez que a Ucrânia é vista adicionando blindagem aos seus veículos militares como uma resposta direta aos ataques de drones russos. As forças armadas do país também fizeram algumas mudanças importantes nos tanques M1 Abrams, que receberam dos Estados Unidos da América para aumentar sua taxa de sobrevivência em encontros de linha de frente com os russos. O M1 Abrams, que é amplamente visto como um dos melhores tanques de batalha do mundo. No entanto, assim como os veículos de combate Bradley, ele foi feito em uma época anterior aos drones. Por isso, o M1 às vezes teve dificuldades nos campos de batalha da Ucrânia. Pilotos de drones russos logo identificam pontos fracos dos tanques e os atacam com investidas kamikaze. Esses tanques valem cerca de 10 milhões de dólares cada. Então, a Ucrânia não pode simplesmente permitir que drones russos os destruam com facilidade. Por isso, fizeram modificações e instalaram gaiolas de aço especiais ao redor dos tanques, essencialmente protegendo os corpos dos tanques e seus componentes mais frágeis, porém críticos, como motores e torres, contra ataques diretos de drones ou mísseis antitanque. As gaiolas foram feitas pela iniciativa Frente de Aço, que também foi responsável por modernizar tanques T-72 e T-64 da era soviética, com telas de aço e blindagem em forma de gaiola, aumentando sua eficácia e capacidade de sobrevivência mesmo nas situações mais difíceis e perigosas. A instalação das novas gaiolas iniciou este ano e até agora, 25 tanques Abrams e 75 Bradleys receberam blindagem frontal de aço. Aqui está o motivo pelo qual esse tipo de adição de blindagem é tão importante. Em primeiro lugar, elas são extremamente econômicas. A Iron Nuts não divulgou o preço das unidades Tower 1, mas estima que as gaiolas frontais de aço custem cerca de 20 mil dólares cada. Estão sendo acopladas a tanques e veículos de combate que valem milhões de dólares cada, sem Tower 1 ou blindagem frontal de aço. Esses veículos são facilmente destruídos por drones e mísseis russos, tornando-os inúteis e deixando a Ucrânia com grande lacuna em suas defesas. Com eles, esses veículos têm bem mais chance de sobreviver no campo de batalha. Mesmo que acabem danificados ou destruídos, ainda causarão mais danos ao inimigo e darão apoio mais valioso em posições-chave nas linhas de frente. Em outras palavras, eles agregam um valor imenso aos veículos nos quais são instalados. E isso é vital para a Ucrânia, porque a Ucrânia não é a Rússia. Ela não possui orçamento militar, nem capacidades iguais. Ela não consegue criar grandes fábricas militares como a Rússia, nem produzir centenas de tanques e veículos de infantaria por ano. Ela não pode usar estoques antigos de equipamentos soviéticos para reforçar suas tropas quando veículos são danificados ou destruídos. Apesar do grande apoio de aliados na Europa e América do Norte, ela não dispõe de suprimentos ilimitados de veículos e armamentos.
É um país pequeno comparado à Rússia, com poucos veículos militares, e precisa aproveitá-los ao máximo. Com a Rússia usando mais drones para atacar cidades, infraestrutura civil e alvos na linha de frente como tanques e veículos blindados, os blindados da Ucrânia enfrentam uma ameaça maior do que nunca. Tanques ou veículos de infantaria próximos à linha de frente podem ser rapidamente alvos e explodidos. Tudo o que é preciso é um ataque bem direcionado de um drone kamikaze, e milhões de dólares em equipamentos podem virar cinzas. Quando a Rússia destrói veículos ucranianos, enfraquece sua defesa, abrindo brechas nas linhas de frente e avançando por elas para conquistar mais território. O Kremlin tem avançado no verão usando bombas planadoras e enxames de drones para sobrecarregar as defesas ucranianas. Felizmente, graças a uma mistura de resiliência notável e táticas inteligentes, as forças da Ucrânia ainda estão se entrincheirando e defendendo as áreas mais importantes, reunindo seus tanques e veículos em posições estratégicas para repelir os ataques russos. Eles precisam de toda a ajuda possível, e reforços como a Torre 1 podem fazer diferença. Esses sistemas são rápidos de instalar. Gaiolas de aço na frente podem ser montadas em 12 horas. Embora o prazo de instalação da Torre 1 não tenha sido divulgado, é provável que não demore para ser instalada. Com isso, frotas inteiras de veículos podem ser rapidamente atualizadas. Também é importante diferenciar entre os kits de blindagem feitos especialmente pela Ucrânia, como a Torre 1, e as modificações mais improvisadas que a Rússia tem recorrido para reforçar a defesa de seus veículos. Por exemplo, um tanque russo chamado de Tartaruga Monstro foi recentemente visto ostentando uma quantidade absurda de espinhos. Arame e blindagem de malha cobrindo todo o corpo. Parecia uma bagunça. Embora ofereça certa proteção contra drones ucranianos, isso custa caro aos russos. Adicionar chapas metálicas e soldar espetos nos tanques e veículos pode torná-los mais pesados, difíceis de manobrar e inseguros. Para quem está a bordo, é muito difícil para a tripulação entrar e sair do tanque. E se as tripulações não conseguirem evacuar tanques em chamas ou danificados rapidamente, podem pagar o preço máximo. Foi exatamente isso que aconteceu perto da cidade de Turetsk, quando um tanque porco-espinho russo, coberto de armadura pontiaguda, foi alvo de um enxame de drones ucranianos. Os espinhos barraram alguns drones, mas no fim eles acharam um caminho. Os soldados tentaram escapar, mas foi difícil saírem em segurança e chegarem ao solo. Eram alvos fáceis para a 28ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, que os eliminou 1 a 1. Esse é um grande problema com os blindados improvisados. Eles podem aumentar a sobrevivência de um veículo, mas sem um projeto especializado, geralmente apresentam grandes falhas. Pacotes de blindagem, como as gaiolas Torre 1 e gaiolas de malha de aço frontal, são feitos por especialistas experientes. Eles analisam com atenção as medidas e especificações técnicas dos veículos. Eles estão trabalhando para encontrar as melhores formas de reforçar suas defesas sem introduzir novos riscos para a tripulação ou passageiros a bordo. Eles produzem gaiolas e escudos de aço resistentes a drones, permitindo fácil acesso dos soldados ao veículo. Eles equilibram o peso das novas adições para que os veículos ainda possam se mover e manobrar sem grandes mudanças. Em resumo, eles fabricam blindagens que trazem o máximo de benefícios e o mínimo de desvantagens possível. E estão sempre buscando aprimorar seus projetos ao longo do tempo. Com a Torre 1 ativa e a Torre 2 em desenvolvimento, é incerto até onde os Bradley da Ucrânia podem se tornar mais resistentes. Com veículos mais fortes e protegidos em seu arsenal, o exército ucraniano deve achar bem mais fácil defender cidades e territórios valiosos, além de contra-atacar os invasores, e talvez recuperar terras perdidas em breve. Agora, descubra mais sobre os incríveis novos reforços de blindagem da Ucrânia em nosso vídeo recente, que revela como o exército ucraniano está usando blindagem de borracha para absorver dezenas de impactos de drones sem sofrer um único arranhão. Ou, para saber mais sobre os recentes sucessos do exército ucraniano e as falhas da Rússia, veja nossa análise de como a frota de caças de elite da Crimeia caiu de 12 para apenas 5 jatos. Por fim, inscreva-se no nosso canal para ficar sempre informado sobre as últimas notícias e acontecimentos da linha de frente.